Oi, gente, esse é o nosso segundo episódio do Grupo Os Conectados ou Distantes. E o nosso segundo episódio a gente vai tratar sobre as consequências do uso excessivo das telas no dia a dia das pessoas. Neste episódio a gente vai tratar sobre coisas muito importantes que estão presentes no nosso dia a dia, que são os celulares, tablets, e a gente vai mostrar como que isso em excesso pode ser prejudicial à nossa saúde. Para começar, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o lado positivo, que primeiro é que todo mundo já sabe, que é conseguir conversar com uma pessoa até de outro estado, de outro país, que com a tecnologia isso ajudou bastante, porque antigamente as pessoas tinham se conversar por carta e demorava anos, meses, ou às vezes nem chegava, então tem essa vantagem. Para entender o impacto, vejamos alguns dados. Com a chegada maciça dos smartphones, por volta de 2012, pesquisas começaram a observar um declínio na saúde mental de adolescentes, e mais fortemente nas meninas. Em 2015, já se estimava que adolescentes passavam em média 9 horas por dia em frente às telas, e com a pandemia, em 2020 e depois, esses números subiram ainda mais. Mais dependência, mais tempo online. Além disso, uma revisão sistemática publicada em 2023 sobre adolescentes mostrou que o uso intenso de telas está associado a pior bem-estar mental. Meninas possuem risco maior de depressão com o uso de mídias sociais. A análise longitudinal indicou que tempo de tela elevado está perspectivamente ligado a sintomas de depressão, desatenção e condutas de problema. E por falar em bem-estar mental, agora vamos falar aqui sobre os impactos mentais sobre o uso constante das tecnologias. Principalmente, a atenção e a compreensão, elas são bastante comprometidas. Constantemente mudando de tarefa, ou então consumindo conteúdo rápido demais, o nosso cérebro, ele treina menos, no caso, foco prolongado. Também estudos sugerem que a alta exposição das telas nos jovens está ligada a maiores sintomas de depressão, ansiedade e problemas de atenção. Por exemplo, cada hora adicional da tela foi acionada ao aumento significativo de sintomas depressivos. Também foi observado que tipos diferentes de uso eles têm impactos diferentes. Por exemplo, o uso passivo, como ver vídeos e jogos, eles são associados a sintomas diversos. Enquanto o uso de tecnologia, de redes sociais, teve associações específicas a volume, e em certas regiões cerebrais, como o hipocampo, principalmente em adolescentes. Um dado interessante também é que o uso de telas em excesso durante a infância pode alterar a topologia das redes de controle cognitivo-emocional no cérebro. Agora falando sobre os impactos físicos, o primeiro impacto físico seria no sono. Porque com o uso prolongado das telas, acaba gerando a luz azul. O que seria essa luz azul? A luz azul seria a luz da tela dos dispositivos eletrônicos, como celulares, como TV, computador e entre outros. Com esse uso excessivo da luz azul nos nossos olhos, eles bagunçam o relógio biológico do nosso corpo e faz com que desequilibra o sono, estimulando cada vez mais ficar acordado e tendo essa dificuldade para dormir. E também um estudo mostrou que com o tempo excessivo de tela pode também estar ligado a sintomas como depressão, porque o sono fica mais curto, o cérebro sofre mudanças com a substância branca e que prejudica na comunicação entre as partes. O segundo seria o sedentarismo, porque com o tempo, ao passar muito tempo na frente das telas, a pessoa vai fazendo menos movimentos que exige o físico. Eles usam apenas a repetição dos mesmos movimentos com os dedos, e isso pode causar risco de obesidade, má postura e cansaço nos olhos, também podendo desencadear no futuro dor nas costas, problemas de visão e entre outros. Além também do desempenho escolar e no aprendizado, porque o excesso delas podem prejudicar no rendimento escolar, na perda de memória, como já havia citado, e também no QI, podendo diminuir o QI e afetando cada vez mais as gerações futuras, já que há menos atividades que exigem o raciocínio lógico e estimulem o cérebro. Agora eu vou estar falando sobre um assunto muito importante, que foi a Lei 15.100, que ela foi sancionada esse ano, dia 25 de janeiro, que basicamente é a lei
que proíbe o uso de aparelhos e dispositivos eletrônicos dentro da sala de aula. Ou seja, tipo assim, um aluno só pode usar o celular, outros aparelhos, se o professor autorizar e caso acontecer alguma emergência. O Conselho Nacional de Educação também publicou resolução que define diretrizes para escolas sobre o uso de dispositivos eletrônicos. Essa legislação mostra que o Brasil reconhece o problema, que a distração nas escolas, a queda da atenção, a influência das telas na aprendizagem. No nosso país, percebeu-se que o uso excessivo dessas telas pode prejudicar a memória, a atenção e até medidas de QI das crianças e os jovens, por conta da ausência dos estímulos que exigem o pensamento rápido ou profundo. Bom, para encerrar, vimos que nesse episódio a gente mostrou as consequências tanto físicas quanto mentais. E se quiser saber mais sobre, espere o próximo episódio e siga para mais.